Nesse clima de oração, escute esse versículo da palavra de Deus, o Salmo 18, versículo 15. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Feche um pouquinho os seus olhos e peça para o Senhor neste dia de adoração, Ele aceite as suas palavras, as palavras que saem dos seus lábios e os pensamentos do seu coração. Não só você que está aqui, você que está em casa. Diga a Deus: acolha hoje minhas palavras, minhas súplicas, pelas minhas necessidades. Que ao ouvir a Tua palavra hoje, Senhor, eu possa cada vez mais abrir meu coração e ver a Tua glória se manifestar na minha vida. Esta glória, Senhor, que já se faz presente aqui no meio de nós. Aceitai, Senhor, as palavras dos meus lábios. E pedimos, Senhor, unja nossos lábios para anunciar essa mesma palavra aos outros, aqueles que precisam do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque temos certeza que o Senhor hoje acolhe nossas palavras, nossos pensamentos. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Amém. Bom dia para todos. Eu sou o Padre Jorge Bispo, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Estamos aqui com uma caravana, né? Uma salva de palmas, o povo da paróquia que veio aí para participar desse dia conosco. E inspirado por esta palavra que acabamos de ouvir do Salmo 18, e pedir que o Senhor acolha de fato as palavras dos nossos lábios hoje, e Ele também venha transformar a nossa vida a partir da Sua própria palavra, que é a palavra de vida. Deus tem palavra de vida eterna, e Ele quer falar ao nosso coração, à nossa vida. E nesse mês que nós estamos vivendo, esse mês de agosto, mês dedicado às vocações, eu quero falar um pouquinho para vocês, refletirmos junto hoje sobre o chamado. Não vou falar da vocação específica do sacerdócio, mas cada um vai refletir um pouquinho sobre o chamado de Deus na sua vida. A importância de você se sentir chamado, escolhido por Deus para uma missão. Nesse mês a gente lembra as vocações sacerdotais, religiosas. Sábado, domingo nós vamos celebrar o Dia dos Pais. Vamos lembrar também das catequistas e de todos aqueles que trabalham na igreja. Mas é importante nós refletirmos um pouco, irmãos, sobre o chamado. Às vezes a gente vai, com o tempo, vai se acomodando com as coisas de Deus. E é preciso, de vez em quando, nós fazermos uma reflexão. Nós ouvimos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para nós fazermos também um exame de consciência, para ver se estamos sendo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus espera de nós. E eu quero começar refletindo hoje com você sobre o chamado de Abraão. Aquele texto tão conhecido do capítulo 12, onde o Senhor faz um convite a Abraão. Quando Ele diz, Gênesis 12, a partir do versículo 1, o Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Deus fala para Abraão. Primeira coisa que Deus diz: deixa a tua terra. Deixa a tua terra. Meus irmãos, é impossível nós sermos seguidores de Deus sem primeiro
nós temos que deixar algo. Porque para nós sermos inteiramente de Deus, é preciso nós termos uma disponibilidade para Deus. Para nós sermos totalmente desprendidos do nosso conforto, das nossas ideias. E Deus diz para Abraão: deixa a tua terra, a tua casa, a tua família e vai para a terra que eu indicar. A experiência do deixar não é fácil. Deixar não é fácil. Porque quando nós temos que deixar algo que é muito precioso para nós, sabemos que mexe com a nossa estrutura. Mas a obediência a Deus faz com que esse deixar depois se torne algo precioso, bem maior do que aquilo que você deixa. Muitas pessoas não são inteiramente de Deus porque elas não têm capacidade de deixar. Não tem capacidade de deixar o seu conforto. Não tem capacidade de deixar a sua mordomia, o seu comodismo. Mas quando Deus pede para deixar, é porque Ele tem uma promessa de bênção. Serás uma bênção, porque Deus pode fazer de nós um instrumento. Mas se nós não formos capazes de deixar, nós vamos viver eternamente no nosso berço esplêndido, lá esperando que as coisas aconteçam, e a vida ela não vai ter um progresso, porque Deus tem sempre algo melhor para cada um de nós. Quando o Senhor disse a Abraão, deixa, esse deixar é justamente para mostrar que Abraão, ele tem confiança. Porque quem não tem capacidade de deixar porque não tem confiança, e se você deixa porque você confia, serás uma bênção. Temos que deixar. Olha que Deus fala: terra, família e casa. É muito comum nós encontrarmos as pessoas dizendo assim: olha, eu não fui para a missa porque eu tinha que lavar louça, porque eu tinha que passar ferro na roupa, porque eu tinha que fazer isso. Ah, não fui porque chegou uma pessoa importante em casa. Se nós não somos capazes de deixar o mínimo, imagine deixar a terra. E quantas pessoas elas vivem sempre argumentando: não, porque eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. E porque a pessoa vai colocando outras coisas importantes, mas em compensação aquela pessoa, ela nunca cresce na vida. Como dizia o Padre Léo, a pessoa continua sendo sempre uma anta, né? Aquela pessoa que está lá parada, né? Aí diz: ah, padre, eu tenho tanta fé. É muito comum você ouvir isso, né? Eu tenho tanta fé. Eu ouço a missa pelo rádio, pela televisão, mas ela nunca vai para a igreja. Padre, pode se confessar pela internet, pelo Facebook, por telefone? A que ponto as pessoas chegaram? Porque as pessoas não querem deixar de lado o comodismo. Abraão se tornou um grande homem. Deus abençoou toda a sua descendência. Deus fez dele um grande instrumento. Mas Deus ele não faz da pessoa instrumento se a pessoa for acomodada. Deus sabe com quem ele pode contar. Deus não conta com preguiçoso. Deus não conta com acomodado. Ele conta com pessoas que ele sabe que ele pode contar, que tem a disposição para ir e deixar. Não ficar deixando que tudo aconteça. Ah, não, só se Deus um dia aparecer de madrugada no meu quarto, bater lá na janela e diz: filho, eu preciso de você. Temos que deixar. Mas o que temos mais precioso neste mundo? Terra, bens, materiais, família, casa? Por que Deus pede para nós deixarmos? Porque Deus quer saber o que é que nós temos mais precioso do que Ele. O que é que nós temos? Na verdade, nada nesse mundo é mais precioso do que Deus. Podemos lembrar o primeiro mandamento que diz: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. A primeira vocação, irmãos, o primeiro chamado, a escolha de Deus é para os corajosos, que têm capacidade de responder. Porque quando nós respondemos esse chamado de Deus, Deus nos leva para as águas mais profundas. E Deus sempre nos chama para algo, para uma missão. E geralmente Deus não nos chama para missão fácil. Não existe missão fácil. Ah, padre, eu prefiro casar porque casar é fácil, não tem problema. Não é assim? Ou você padre porque a vida de padre é muito fácil. Eu vou para a Canção Nova, porque na Canção Nova, todo mundo feliz, não tem problema nenhum. Está sempre o pessoal sorrindo, é um pessoal santo. Não tem dificuldade nenhuma na Canção Nova, ali é um pedaço do céu. Graças a Deus que é. Mas não significa que não tem dificuldade. Porque a tentação do ser humano é procurar uma vocação, uma missão que não tem dificuldade. Eu prefiro, padre, ajudar na igreja, mas eu não quero me comprometer com nenhuma pastoral. É muito comum a gente ouvir isso, né? Porque é mais cômodo, você só chega lá, participou da missa e você não quer fazer algo. Porque você quer facilidade. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas querem facilidade. É um comodismo muito grande. Mas Deus nos chama para algo grandioso. Não pense que a missão de Abraão foi fácil. Foi difícil. Porque, como eu falei, Deus não nos dá missão fácil. Mesmo porque se Deus nos desse uma missão fácil, nós iríamos confiar nas nossas próprias capacidades. E justamente Deus nos dá uma missão difícil para dizer, eu estou contigo. Nós vimos também outra pessoa, um personagem importante no Antigo Testamento, José. Vocês viram como Deus conduziu a história de José? Um homem que foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, do ciúme. E aquele homem vai trabalhar lá com os egípcios. Homem que se destacou porque era um homem de Deus. E aquele homem foi caluniado, foi preso, e depois começou a interpretar os sonhos. Mas Deus se utilizou daquela história tão difícil que aparentemente era uma tragédia, mas Deus se utilizou de José para salvar o povo de Israel, para salvar a sua família. É interessante, numa história tão difícil, Deus escolheu aquele homem. Porque é na nossa história que Deus age. Ah, eu queria ser como o Padre Pio. Olha, eu queria tanto ser como o Padre Pio. Só existe Padre Pio. Mas na sua história, você pode ser devoto dele, gostar, aprender com ele, os exemplos dele, mas é na sua história que Deus te chama. É na sua realidade, na sua família, na sua casa, que ele vai se utilizar. E eu digo mais, aquela história mais terrível que você tem, de dor, de sofrimento, mas quando você deixa Deus conduzir a sua história, ele transforma essa história de dor numa alegria muito grande, numa grande vitória, numa bênção. Assim como ele prometeu a Abraão que ele seria uma grande bênção, você também pode ser uma bênção, mas se você sair do seu comodismo, porque tem gente que fica só se lamentando, ah, padre, a minha vida é um sofrimento, e fica, né? Quando você pergunta como é que está o seu sofrimento, e aquela pessoa não sai dessa história, não progride. Se Deus mudou a história de José e fez dele um grande instrumento, Deus também escolhe você. Na sua realidade, ele te chama. Mas eu sou tão pobre, não tenho dom nenhum. Eu queria ter dom de cantar, de falar. Meus irmãos, Deus faz de todos nós grandes instrumentos na nossa realidade. Deus te capacita. Só que nós ficamos usando tantos argumentos, porque temos a história difícil, porque é isso, porque é aquilo, para nós não assumirmos um compromisso. Outra figura importante que nós temos é Moisés. Eu me identifico muito com Moisés, porque quando eu olho a história da minha vocação, eu olho a história de Moisés. Quando Deus disse, até o Padre Roger, onde na Santa Missa citou esse texto, Deus disse, eu vi a aflição do meu povo, Êxodo capítulo 3, e conheço suas aflições, seus sofrimentos,
eu desci para livrá-lo. Veja bem, Deus disse, olha, eu vi o quanto meu povo está sofrendo e eu desci para livrá-lo. Mas eu vou mandar para a terra para cuidar desse povo São Miguel Arcanjo, o anjo Rafael, toda a corte celeste para libertar o povo. Foi isso que ele falou? Não. Ele chamou um homem simples. Quem ele escolheu? Moisés. Moisés deveria ter falado assim, Deus está brincando comigo, né? Eu vou libertar o povo de Israel? Vai, reúne o povo. Moisés diz, quem sou eu? Quando Deus mandou ele ir, capítulo 3, versículo 11. Quem sou eu para ir ter com o faraó, tirar do Egito os israelitas? Imagine, lembra que eu falei no início? Deus não nos dá uma missão fácil. Deus disse, olha Moisés, eu conto com você. Eu não vou mandar São Miguel, é você que vai. É interessante que Deus pode salvar a humanidade. Deus pode chegar até os corações das pessoas sem precisar de nós, não pode? Deus pode salvar a humanidade sem precisar de mim, de você, sem precisar de Moisés. Mas ele disse, olha Moisés, eu preciso de você para que você vá até o faraó. Missão fácil. Faraó, rei do Egito, vai lá, oi faraó, vamos tomar um cafezinho? Vamos comer uma feijoada aqui, vamos ter uma conversa. Dizendo, olha, Deus mandou que você liberte o povo de Israel, uma coisa tão simples. Moisés foi criado dentro daquele ambiente. E ele sabia muito bem a figura de Faraó não era fácil. Maior prova que Moisés disse, quem sou eu? Quando alguém diz, olha, eu preciso de você para um trabalho na igreja. Eu? Ah não, você está enganado. Eu? Mas sabe o que é mais lindo nessa história, irmãos? Que você pode aplicar a sua própria vida. Quando Deus disse para Moisés, toda pessoa que está a serviço de Deus jamais pode se esquecer desta palavra que Deus falou a Moisés. Toda pessoa. A certeza de que Deus está conosco. Eu estarei contigo, respondeu Deus. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Preste bem atenção. Você que é catequista, você que é padre, sei lá o que for na igreja. Qualquer missão que você tem. Não se esqueça que nas horas mais difíceis, tem alguém que está contigo. Quando tiver difícil na sua vida pessoal, familiar, na igreja, quando a coisa estiver difícil, olha a promessa de Deus, eu estarei contigo. Geralmente, quando eu estou passando por muita dificuldade, quando os desafios paroquiais estão muito grandes, eu jogo logo abacaxi para Jesus. Olha Jesus, eu não escolhi ser padre, o Senhor me escolheu, a igreja não é minha, eu jogo toda a responsabilidade para Ele. A igreja não é minha, a igreja é sua. E as coisas se resolvem. Sabe por quê? A gente não confia em nós mesmos. Nós podemos confiar nele. É sua igreja. A missão é sua. Eu estarei contigo. Porque quando você se esquecer dessa verdade, o fracasso é certo. Quando você se esquecer de que Deus está com você, pode ter certeza que você vai cair numa depressão. Você vai jogar tudo para o alto. E sabe por que muitas vezes somos tentados a jogar tudo para o alto? É porque nós esquecemos que aquele que nos chamou é fiel. E é Ele que age. É Ele que vai sempre agir. É Ele que vai nos conduzir. Mas quando nós passamos a olhar para nós mesmos, para as nossas próprias limitações, nós começamos a fracassar. Aí começamos a nos lamentar.
Aí vem aquele momento que você fica, mais isso, mais aquilo, porque nós esquecemos que Deus está conosco. Eu estarei contigo. Estarei contigo. E assim, no capítulo 4, versículo 10, Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho o dom da palavra. Eu não tenho o dom da palavra. Nunca tive, nem mesmo depois que os que falaste a vosso servo tem a boca e a língua pesada. Não, Senhor, mande outra pessoa, porque eu não sou capacitado para isso. Escolha outra pessoa, porque eu não sou a pessoa capacitada. Mesmo o Senhor já falou comigo, o Senhor já falou tudo que eu tenho que falar que o Senhor é aquele que é, mas eu... Então aquela pessoa começa a inventar tanta desculpa. Não dá. E você fica, né? Chama outra pessoa. E quando Deus ouve Moisés falando isso, ele disse: quem deu uma boca ao homem? A resposta de Deus: quem deu a boca ao homem? Quem o faz o mudo, o surdo? O faz ver o cego? Não sou eu, Senhor? Acorda, Moisés, para a realidade. Vê se você enxerga a minha presença. Às vezes Deus tem que dar uma chacoalhada nas pessoas, né? Para ver se as pessoas acordam, para ver se as pessoas percebem que é Deus. Tem pessoas que sabem que Deus está chamando, mas ficam enrolando. Não, mas... né? Eu lembro quando surgiu a minha vocação, eu queria que um anjo aparecesse no meu quarto. Jorge, eu sou o anjo Gabriel, enviado da parte do Senhor. Eu quero que você seja padre. E Deus mostrava tantos sinais. E eu ficava, né? Deus, mas isso é muita coincidência. Quando eu começava a ouvir a palavra, isso é muita coincidência. Eu lembro quando surgiu a minha vocação, eu estava no festival de música lá no Rio, e eu morava só, e eu comprei um disco de vinil do Padre Jonas Abib, Entregue Seu Caminho a Deus, de 1900 antigamente, né? E eu lembro que Deus despertou aquele desejo de ser padre, mas foi uma coisa assim que mudou a minha vida, de uma hora para outra. E eu deitei lá na minha cama, eu coloquei aquele disco de vinil. Eu falei, Deus, será que é isso mesmo? Será que não é fogo de palha? E eu lembro quando eu coloquei aquele disco. Dizia, hoje o mundo oferece caminho demais, você chora, você ri e nem sempre é feliz. Entregue seu caminho a Deus. Você chora, você ri e nem sempre é feliz. E na verdade era aquilo que eu estava vivendo. Mas não, isso é muita coincidência. Só porque eu pensei em ser padre agora, essa primeira música do Padre Jonas tem que ser entregue seu caminho a Deus. E eu comecei a inventar desculpa igual Moisés. Não, Senhor. E eu comecei, cada música que falava naquele CD era tudo para mim. Falei, vou ver se no outro lado desse disco tem alguma coisa, né? É muita coincidência. Aí quando eu virei o disco, né? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Irmãos, não tinha como fugir. Mas isso é muita coincidência. Aí um dia eu estava rezando, e eu aprendi muito na renovação a orar com a palavra de Deus. E quando eu abri a Bíblia, caiu o chamado dos apóstolos. Deus chamou Pedro, Tiago. Eu falei, não é possível, né? Só porque eu estou pensando em ser padre, está surgindo essa palavra. Aí um dia uma moça estava rezando comigo dentro do Santíssimo e falou assim, padre. Eu falei, Jorge, eu não sabia que tu queria ser padre. Olha, essa passagem aqui para você. Eu peguei a passagem, estava assim. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu falei, nossa, não é possível, né? Deus me cercou de todos os lados, mas cada palavra que Deus me dava, e sabe o que eu dizia? É muita coincidência.
É muita coincidência. Porque, na verdade, a gente fica inventando muita desculpa para não seguir a Deus. E aí começam os nossos argumentos. Sabe por quê, irmãos? A gente reza no Pai Nosso e assim, seja feita a vossa vontade. Mas no fundo, nós queremos que Deus faça aquilo que é interessante a nós. Nós nem sempre estamos procurando os interesses de Deus. Não é fácil. Eu lembro quando eu fui para essa paróquia que estou agora, no Sol da Conceição. Quantas vezes eu reclamei com Deus porque eu queria uma paróquia prontinha, bonitinha, sem problema nenhum. Porque na verdade a gente quer isso, né? Uma missão fácil, bonitinha, tranquila, já pegar tudo prontinho. E quando eu cheguei lá, e eu comecei a perguntar a Deus por quê, né? Deus, não é isso que eu queria. E um dia Deus disse assim, Jorge, é muito fácil fazer a minha vontade quando essa vontade te interessa, né? Nossa, aquilo mexeu muito comigo. E essa frase ficou no meu coração, porque eu fiquei meditando, é verdade, né? É muito fácil fazer a vontade de Deus quando essa vontade me interessa. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, irmãos, para fazer a nossa própria vontade, mas com a desculpa que é fazer a vontade de Deus, mas a gente quer fazer aquilo que é nosso, que é do nosso próprio interesse. É por isso que quando as coisas não andam como nós queremos, nós entramos em crise. Você vê muitas pessoas na igreja, tá feliz? É, mais ou menos, né? Sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando seus próprios interesses. A igreja só vai mudar quando as pessoas buscarem o interesse do Senhor. Quando as pessoas começarem a fazer a vontade de Deus. Não quando as pessoas ficarem buscando cargos, poder, fama. O que as pessoas não fazem por um minuto de fama, meu Deus do céu? Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade contraria a nossa. Porque geralmente a vontade de Deus contraria a nossa. Eu costumo dizer que eu sempre fui aquilo que eu não queria. Eu não queria ser padre, hoje eu sou padre. Eu não queria tantas coisas e Deus não é por aqui. Aí que está o grande desafio da missão. Moisés não queria essa missão. Ah não, Senhor. Ah não, mande outro. Ah Senhor, disse Moisés, mandai quem quiser. Capítulo 4, versículo 13. Ah Senhor, mandai quem quiser. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Manda outro, Senhor. Mesmo o Senhor dizendo, Moisés, quem te deu a boca, quem te fez a língua? Manda outro. Mandai quem quiser, eu não. Sabe por que no fundo, Moisés se deparou com aquilo que é uma realidade todo ser mortal. O medo. O medo faz com que a gente fique atrofiado. Faz com que a gente pare. Ah não vou trabalhar porque eu tenho medo das pessoas falarem mal de mim. É muito comum, né? Poxa, se eu começar a cantar, as pessoas vão dizer que eu sou metido. Não é assim? As pessoas vão começar a falar mal de mim por causa disso. E o medo faz com que as pessoas não respondam o chamado de Deus. E começa, não, mande outro. Manda fulano, fala bem. Manda Arão fala bem. Mas a missão, irmãos, o chamado é pessoal. A resposta é pessoal. Nós não podemos deixar que outro faça o nosso lugar se Deus nos escolheu individualmente. Às vezes a gente fala assim, mas por que logo eu? Por que logo eu tenho que cuidar da minha mãe se minha mãe tem tantos filhos? Não é assim? Por que sobrou para mim? Poxa, por que eu tenho que tomar conta dessa situação? Por que eu tenho que fazer isso? E a gente começa a se lamentar. Aí a vida se torna mais difícil. Por que eu? Por que não o outro? É por isso que nem sempre a gente responde como deveria responder esse chamado de Deus. Mas Deus nos chamou. Não adianta, Deus me deu a missão. A missão Ele deu para mim. Eu tenho que corresponder. Você tem a sua missão. Você na sua paróquia tem a sua missão. E você precisa responder a Deus com toda a alegria. O Papa Francisco falou tanto de alegria, né? Porque a pior coisa é um servo de Deus que responde a Ele de uma forma muito triste. Você é católico? Sou.
Você é feliz por ser católico? Sou. É a pessoa, meu Deus do céu, ela não contagia os outros, ela não convence a ninguém. Porque se você não é feliz por aquilo que você faz, primeiro que você não vai fazer, você nem é feliz nem vai fazer os outros felizes. Toda pessoa infeliz faz os outros infelizes. Às vezes a gente vê algumas figuras na igreja que já estão há tantos anos na igreja. Há tantos anos eu trabalho na igreja. Mas você vê a arrogância, a prepotência. Pessoas que fazem a pastoral do coice. Dá coice para todo lado, meu Deus do céu. Eu sirvo a Deus há 20 anos. Será? Não está dando coice há 20 anos na igreja? Quero falar com você. O que é? A gente percebe às vezes chegando em determinadas igrejas, né? A pessoa chega lá, só faz isso. Dizer que as pessoas estão com busca de poder e não de servir o Senhor como deveria. Meus irmãos, Deus não nos chamou para dar coice em ninguém. Ele nos chamou para servi-lo e da melhor forma possível. Da melhor forma possível, porque Deus conta conosco. Há um povo que nós temos que conduzir à terra prometida. E você não vai conseguir levar um povo para a terra prometida se você não anunciar esse Jesus com alegria. Porque muitas vezes o evangelho que nós anunciamos não convence as pessoas, porque nós não temos alegria no coração de conhecer esse Deus. Se nós conhecermos de verdade, nós vamos até as últimas consequências. Mas é preciso deixar. Para você, porque tem pessoas que quando elas entram na igreja, Deus me chamou, maravilhoso. Isso, né? Você responder, mas continua com as mesmas manias, não quer deixar suas manias, porque mandava lá nos empregados, quer mandar nas pessoas da igreja. É claro que isso não acontece no Brasil, né? Eu sei que o Brasil inteiro está acompanhando, eu sei que não acontece na sua paróquia, mas as pessoas querem fazer a mesma coisa que fazem lá. Não, você é chamado a servir o Senhor, você responder e lá fazer algo, mas é preciso que você vá se moldando. Você precisa deixar muitas coisas para que o reino de Deus cresça. Você tem que ser um Moisés. Deus te convida. Padre, mas eu não trabalho porque eu nunca fui chamado para pastoral tal. Irmãos, o que mais tem para se fazer hoje é missão. Vê se na sua cidade não tem um hospital perto. Vai lá visitar as pessoas. Vê se não tem um cemitério lá perto. Vai lá fazer uma visita às pessoas durante o momento difícil delas, que é a perda de um ente querido. Vai lá levar a palavra de conforto. Vê se na sua rua não tem alguém doente. Vai lá visitar. Ninguém fica parado, só fica porque quem não quer mesmo. Porque trabalho, missão, Deus dá a cada um. De repente você é aquela pessoa que sabe fazer muito bem uma visita. Você tem uma palavra de conforto. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível. Deus te chamou para isso, vai lá. Leva uma palavra de esperança. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Leva uma palavra. Reza com aquela pessoa. Meus irmãos, o que Deus pede para nós não é algo impossível. Deus não nos pede uma missão impossível. Ele pede aquilo que nós podemos fazer, porque Ele está conosco. Mas leve mesmo a palavra de esperança, de conforto para aquela pessoa. Mas eu digo para você, palavra de esperança, de conforto. Não vá fazer como muitas pessoas fazem, chegam na nossa casa, né? Ao invés de trazer palavra de conforto, olha, fulano morreu com essa doença. Tem gente assim, olha, se cuide, porque a minha vizinha em uma semana ela morreu. E se você não fizer, e acaba você deixando as pessoas mais deprimidas. Para cada doença tem gente que sabe de uma pessoa que morreu com aquela doença. Quando você deveria ali levar uma palavra de esperança, coisa que todo mundo pode fazer. Você que está em casa, que tem pessoas que estão lá. Olha, o que mais tem nesse Brasil afora é católico acomodado, meu Deus do céu. Uma coisa que mais me irrita na igreja é ver um bando de católico acomodado,
doido que o mundo acabe barranco para morrer encostado. Meu Deus do céu! Nós precisamos acordar esses católicos. Você que está em casa nos assistindo, que é acomodado, saia desse comodismo. Porque muita gente que mais tem no nosso país é católico de BGE. Religião católica, mas nunca vai à missa. Eu sou católico, mas não vou à missa. O que é que você está fazendo em casa, meu Deus do céu? Aí depois que morre, o nome dela está toda semana na missa. Pela alma da dona Astrogilda de Amaral Pereira Góes. Aí na semana seguinte, pela alma da dona Astrogilda Pereira. Você nunca viu aquela mulher na igreja? Se tornou católico depois que morreu? Que preguiça, meu Deus do céu! Deus pode fazer de você um grande instrumento. Deus te chama para uma missão. Vê o que você pode fazer pelas pessoas. O Papa Francisco diz que não quer uma igreja tranquila. Ele quer uma igreja missionária. O Papa Francisco tem insistido nisso. O Papa Francisco está inquieto com o comodismo de muitos cristãos católicos. Inquieto. Todos os discursos dele no Brasil foi uma chamada de atenção. Que é católico e revolucionário. Vai às ruas. Se nós não formos às ruas, nós vamos ser uma ONG. A coisa mais difícil é tirar o povo de casa para a missão. Você só falta pegar armas. Vai lá. Ou vai fazer missão, morre. Parece que tem só falta falar para o povo isso. Pelo amor de Deus. Como tem pessoas acomodadas. E nós precisamos aprender com esses homens que saíram, deixaram, mesmo com as dificuldades, sim. Mas é importante, estou frisando muito aqui a dificuldade de Moisés, para dizer que todo mundo tem, irmãos. Se você achar que você só vai fazer uma missão que tiver 100%, você não vai fazer nunca. Porque tem dia que você vai estar com dor de cabeça, tem dia que você vai estar com gastrite, tem dia que você vai estar mal-humorado. Se você ficar pensando que você tem que ir quando está 100%, não vou não, porque essa noite tive um pesadelo. Desculpa, não pode. Deus quer que nós sejamos corajosos. Deus nos chama. Qual é o teu chamado? Você já parou para pensar para que Deus te chama? Já parou para pensar? O que é que você está fazendo para Deus? Tem gente, a gente percebe muito nessas estradas da vida, que não perde os encontros que existem nas igrejas, nas paróquias, na diocese, na Canção Nova, mas quando chega em casa não faz nada para ninguém. Nada a ver nada. A Canção Nova é uma maravilha, mas não dá R$1 para a Canção Nova. Não dá. Gasta mais dinheiro com cigarro, que pode causar câncer, mas não dá R$1. Aí fica, a igreja deveria fazer mais. Aí fica aqueles discursos. A igreja deveria fazer mais. A igreja deveria fazer mais. E você, o que está fazendo pela igreja? Essas pessoas que falam muito, não fazem nada. Às vezes coisas simples. Quantas pessoas que não podem andar, que gostaria de fazer uma missão, mas são missionários ajudando as instituições. Quantas e quantas pessoas, aqui mesmo na Canção Nova, né? Quantas pessoas não mantêm essa obra? Sendo missionário da sua forma. Há várias formas de nós fazermos a vontade de Deus, ajudando, contribuindo, para que o Evangelho, já que eu não posso ir, eu vou ajudar alguém que possa ir. Eu vou ser instrumento, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Eu fico imaginando, não é bem assim, eu creio que não é bem assim. Imagine que quando você chegar no céu, Deus puxa a sua ficha lá, manda imprimir a sua ficha lá no divino computador. Vamos pegar a ficha aqui da dona Esmegilda. Dona Esmegilda viveu 85 anos lá na terra. Vou ver o que a senhora fez lá embaixo. Pega a folha, tudo em branco. Minha filha, você não fez nada. Eu estava muito ocupada. Já pensou? Quem não vive para servir, diz ditado, não serve para viver. Não é verdade? Mas porque era muito difícil. Não tem desculpa. Moisés também enfrentou. Eu não queria estar na pele de Moisés, irmãos.
Porque lidar com gente é muito difícil. Oh, raça difícil é a raça humana. É muito difícil. Só em Arapiraca que não tem isso, né, irmã? Tem irmã de Arapiraca aqui, né? Lá em Arapiraca que não tem. Mas olha, ô povo difícil. O ser humano. Nós somos difíceis. Por isso que a Bíblia chama o povo de cabeça dura. Cabeça dura. Ah, mas se eu fosse o padre, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Todo mundo pensa, se fosse, né? Mas não é. A missão de Moisés foi difícil conduzir aquele povo. Eu fico imaginando quando Moisés estava lá no monte orando e desceu com as tábuas da lei. E quando desceu com as tábuas da lei para falar da lei para o povo, e o povo tudo adorando o bezerro de ouro. Nossa, sabe a sensação de frustração? Eu acho que Moisés queria pegar aquelas tábuas e quebrar na cabeça de cada um ali, né? Quem aqui não já sentiu assim, né? Depois de um longo trabalho, você vê a frustração. Mas nem mesmo assim Moisés desistiu. Porque o que Deus escolheu para ele era bem maior. Deus deu uma missão a ele. Não podemos desistir. Precisamos persistir na caminhada, porque Deus tem algo muito precioso para nós. Nós temos também o chamado de Jeremias. Eu, quando vivi a experiência do discernimento vocacional, essa passagem marcou muito também na minha vida. Quando o Senhor diz, foi-me dirigida neste termo, Jeremias capítulo 1, a palavra do Senhor: antes que no seio fosse formado, já te conhecia. Antes do teu nascimento eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar. Olha a mesma história, né? Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, porque eu sou apenas uma criança. Explicou, porém, o Senhor: não diga só apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles as quais te enviar. Irás procurar aqueles as quais te enviar. Aí que está o grande desafio da missão, irmãos. Aonde o Senhor vai nos enviar? Porque quando você diz sim a Deus, eu creio que por isso que o povo tem muito medo de dizer sim a Deus, porque você não tem noção para onde o Senhor vai te enviar. Você não tem noção qual povo que você vai encontrar na sua vida. Você se depara com cada figura, com cada situação. Você não tem noção para onde Deus vai te enviar. Cada dia um novo dia. Deus vai te enviar a um povo, a um lugar. Mas você pensa que Deus, Ele manda tudo prontinho para você. Olha, amanhã você vai fazer isso, isso e isso. Depois de amanhã, você não tem noção para onde Ele vai te enviar. Não deverás temê-los. Olha a outra palavra de novo. Porque eu estarei contigo. Porque eu estarei contigo. Nos faz lembrar quando Deus chamou Josué. Deus, quando chamou Josué, Ele falou isso para ele: Josué, Moisés morreu e você vai continuar a missão. E eu acho interessante, né, quando Deus falou isso para Josué, porque Josué também teve uma missão difícil, que era conduzir esse povo. Mas, eu vou voltar lá a Josué, porque essa palavra também volta. Expressões que o Senhor usou para Josué. De novo, Josué 1, de 1 a 9. Eu estarei contigo, não te deixarei e não te abandonarei. Ser firme e corajoso.
Ser firme e corajoso. Tem ânimo. O padre Roger ontem falou tanto, né? Das pessoas desanimadas, das pessoas pessimistas. Tem ânimo. Você sabe qual cristão que mais o capeta gosta? Do cristão desanimado. Porque você desanimado não quer ir para a missa. Você desanimado não quer fazer missão. Você desanimado não reza. Você desanimado, você se entrega. E ele faz de você o que quiser. A pessoa desanimada, ela não tem coragem de dar um passo na vida. Tem ânimo, ser firme. É triste quando a pessoa está na caminhada, está lá meio barro, meio tijolo. Está lá. Hoje estou animado, conte comigo, padre. Às vezes algumas pessoas chegam assim, né, que vão salvar o mundo. Olha, padre, vou fazer isso, fazer aquilo daqui a pouco. Oi, fulano, tudo bem? Nunca mais aparecer. Ah, pai, estou estudando muito. Eu estou fazendo isso. Aí você vê aquela pessoa que vê com sonhos e projetos, tudo caindo por terra. Todos os seus sonhos. Por quê? É fogo de palha. Cristão Coca-Cola, né? Coca-Cola, quando você abre, vai, né? Aquele gás todo, daqui a pouco acabou o gás. Tem cristão cujo gás se acaba muito rápido. Quer dizer, tem ânimo, ser firme e corajoso, né? Diz o Senhor, ser firme e corajoso. Observar as leis, não ir nem para a direita nem para a esquerda. Isto é uma ordem. Repete, não te atemorize, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. O Senhor está contigo. O Senhor falou para Jeremias também, não tenhas medo, eu estou contigo, quem está mandando sou eu. Eu vou à frente, eu vou conduzir a sua história, eu vou passar à frente, mas deixa. Só que durante a caminhada as pessoas vão se esquecendo. Quanto de nós, antes de assumir uma missão, colocamos diante de Deus? Eu fiquei 6 anos numa paróquia, Santa Teresinha do Menino Jesus. Queria mandar um abraço para os meus amigos de lá. E eu tive experiência, eu fui o primeiro padre lá da paróquia. E eu aprendi muito com a renovação, muito mesmo. Foi a minha vocação surgir dentro da renovação. E foi essa experiência que me sustentou durante a caminhada de seminário. Nas horas mais difíceis, nós tínhamos um grupo de oração lá, Jesus Sacerdote, no Seminário São José, no Rio. E eu nunca faltei lá um grupo, ali foi um momento importante. O Renasce, Retiro Nacional da Renovação, né, lá para os seminaristas. E eu fui aprendendo, né? E eu vi que muitos resultados hoje do meu sacerdócio foram as experiências que eu tive. Esses momentos especiais, que eu fui aprendendo em tudo colocar Deus à frente. E quando assumi, né, o ministério sacerdotal, eu coloquei em prática. Porque eu sempre quis que as pessoas experimentassem aquilo que um dia eu experimentei. Porque o que vai mudar a vida das pessoas é o poder da palavra de Deus. Não é o meu discurso, não são as organizações da igreja que vai mudar as pessoas. Mas o que vai mudar as pessoas é a palavra de Deus. E eu sempre convidava as pessoas lá, todo o trabalho que a gente fazia, a gente dizia, vamos fazer uma adoração. Vamos colocar os pés do Senhor. Porque eu sempre disse, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Tinha um bispo que dizia um dia desse, né? As pessoas diziam, a nossa igreja. Eu falei, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. E eu digo para vocês, irmãos, tudo que nós fizemos lá, todos os trabalhos, davam fruto. Muitas vitórias, muitas graças. Sabe por quê? Porque sempre quando nós íamos fazer um evento, até uma festa de rua, primeiro, vamos passar. Eu chegava a dizer, olha, quem não for fazer adoração, nem vai trabalhar. Porque senão as pessoas se esquecem que Jesus é o dono. Porque tem muita gente na igreja que se esqueceu que Jesus é o Senhor da igreja. Elas são os senhores, os donos. Aí você vê o fracasso pastoral. Por que tantos trabalhos fracassados? Porque as pessoas se esqueceram que Jesus é o Senhor. O Senhor é o dono das coisas, do trabalho. Eu não sou dono, eu sou um mero instrumento. Mas quem é o dono é Jesus Cristo. Vê se o seu pastoral não está fracassado porque você não reza mais. Eu já sei mais do que Jesus.
Tem alguns que quando vão pregar nem citam mais a palavra de Deus, porque o que ela sabe é mais do que a palavra de Deus. É muito comum a gente ver pregadores por aí que nem citam mais a palavra de Deus, porque o que ela sabe, o doutorado dela é maior do que a palavra de Deus. Aí você vê o fracasso, a frustração, porque se esquece que o Senhor, que é o dono, é Ele que passa à frente, é Ele que conduz. Deus nos chamou, irmãos, para sermos instrumento dEle. Não podemos esquecer disso, que Ele quer se utilizar dos nossos lábios, das nossas mãos, mas Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso que o Senhor falou: não tenhas medo, eu estou contigo. Meus irmãos, você pode aplicar na sua vida pessoal, nas horas difíceis, quando você estiver deprimido lá no seu canto, as coisas estiverem difíceis na sua casa, não se esqueça da palavra de Deus, que o Senhor está contigo como um forte guerreiro. Ele nunca vai te abandonar. Não se sinta sozinho. Creia que o Senhor está ao seu lado. Quando a sua missão estiver difícil, Senhor, esteja comigo. Esteja ao meu lado. Senhor, fique comigo. Porque você sabe que Ele não vai te abandonar nunca. Nunca. Deus te chamou para uma missão. Deus tem uma missão para você. Você não pode ficar em dúvida com relação a isso. Quando a gente fica enrolando muito, é porque a gente quer uma desculpa para não responder a Deus. Porque Deus tem que fazer o que eu quero. Não. Eu fico muito triste quando a gente vê na igreja, quando tem aquelas crismas, né? Acontece muito em nossas igrejas. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Na semana seguinte, você não vê mais as figuras na igreja. Recebe um espírito de sumiço. Aonde estão as pessoas? Conta-se que um bispo estava celebrando uma crisma, né? Aí no final diz assim: oremos. Ó Deus, olhai esses vossos servos, e olhai bem, Senhor, que talvez na próxima semana o Senhor não os vê mais. O Senhor só vê naquele dia. Depois a pessoa parte em missão para longe, né? Acho que vai para a África e nunca mais você encontra a figura na sua cidade, na sua igreja. Não pode ser assim. Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Deus tem uma missão para cada um de nós. O mundo está aí. Deus conta com você. Mas será que Ele pode contar com você? Você que está em casa, o que você está fazendo por Deus? O que você está fazendo? Ai, padre, eu vou para o céu porque eu tenho a primeira comunhão, fui batizado na igreja, eu tenho a primeira comunhão, fui crismado, estou quite com Deus. Tem muita gente que se engana. Não pense que é um diploma que vai te levar para o céu, mas aquilo que você é para Deus. Deus conta com você. Porque se você não fizer, quem vai fazer? Dizia uma freira numa pregação, uma vez num congresso da renovação, dizia assim, né? Se nós não pregarmos como devemos, vêm outros e pregam como não devem. Nós temos uma missão. Deus confiou a nós uma missão. Mas temos que responder com alegria, com a certeza. Nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade. O mundo está aí. Na parte da tarde eu vou falar, viver o chamado na ousadia da fé. Dentro desse momento, quero convidar você a ser ousado. Nós precisamos sair desta pregação incomodados. Porque a pregação que não nos incomoda é complicado. Nós temos que ser incomodados. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O Senhor me chama para quê? Se você até hoje, ou você que já está na igreja há 30 anos, mas já se acostumou, que é a pior coisa, né? Quando chega um certo tempo, está acostumado lá. Ah, vamos, né? Aí vai, como diz aí fora, né?
empurrando. Não. Temos uma missão. Deus conta comigo, Deus conta com você. Quero convidar você a baixar um pouquinho sua cabeça. Agradeça ao Senhor porque você é um escolhido de Deus. Obrigado porque um dia Deus olhou para você, te chamou pelo nome, como chamou os apóstolos, chamou os profetas. Quem sabe você está em casa, está em dúvida. Se lance nas mãos desse Deus que nos acolhe, um Deus que nos chama a renovar o nosso chamado, sim. Renovar aquele chamado que um dia Ele fez. E com o tempo fui me envolvendo com tantas coisas, que hoje já faço tudo mecanicamente. Mas diga: Deus, eu quero renovar o meu chamado, renovar o meu amor por Ti. Eu não posso, Senhor, deixar que o Teu amor se esfrie no meu coração. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim a chama do Teu amor, porque o Senhor um dia confiou a mim. Deus te confiou, Deus me confiou uma missão. Você que é pai, você que é mãe, você tem uma missão na sua casa. Renova a missão que você tem como pai, mãe, como esposo, esposa. Faça sempre o melhor, porque você, mesmo que as pessoas não ouçam o que você fala em casa, mas elas vão prestar atenção à forma como você faz as coisas. Deus quer transformar a nossa vida. Nós podemos, com nossas atitudes, a maneira de fazermos as coisas, podemos evangelizar. As pessoas percebem quando nós, padres, celebramos com amor ou quando celebramos mecanicamente. As pessoas percebem quando você, catequista, você, membro de uma pastoral do movimento, faz por fazer. Deus quer que você hoje renove. Quem sabe você desanimou porque a missão é difícil. Mas não se esqueça que o Senhor te escolheu, te capacitou. Ele disse: eu estou contigo. Não desanime. Ânimo, coragem, força. Eu estou contigo. Espírito Santo, conduz a nossa vida. Escute nossas palavras como começamos. Escute, Senhor. Transforme a nossa vida. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!